Graças a Deus, meus queridos, podem se sentar? Por esta noite, por esse fim de semana prolongado, não é? Depois de um feriado, sexta-feira, em que muita gente aproveitou para viajar. Estamos aqui na presença do Senhor. E, meus irmãos, nas nossas orações, acho que a gente precisa e muito se lembrar de orar pelo nosso país. A gente vê uma onda de problemas em alguns países aqui da América Latina, né? Bolívia, Venezuela, Chile, né? Se eu não estou enganado. E essas questões políticas no nosso país, essa polarização, direita, esquerda. Hoje mesmo, se eu não estou enganado, parece-me que houve movimentos em várias grandes cidades aí, pelo impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então a gente deve seguir a recomendação do apóstolo Paulo, de que a gente deve orar pelas nossas autoridades, né? E orar pelo nosso país para que Deus nos abençoe, para que Deus nos livre de problemas internos. A gente já vive tantos problemas, né? Mas a gente vê essas convulsões sociais aí acontecendo em alguns países e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém, meus queridos? Vamos colocar isso no nosso coração. Gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia. Nós vamos ler dois textos. Um deles está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e outro na segunda carta. E o primeiro texto que nós vamos ler está em 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 12. Encontraram? A palavra do Senhor diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás, tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Agora vai um pouquinho para frente, na segunda carta, capítulo 1, os versículos 6 a 14. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 14. Paulo escreveu assim: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador
apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos fechar os nossos olhos, queridos, e pedir que o Senhor aplique esta palavra às nossas vidas. Senhor, nós te damos graças pela tua igreja que se reúne aqui. Ó Deus, damos-te graças pela tua palavra que foi lida e pedimos que o Espírito do Senhor aplique esta palavra às nossas vidas. Abre, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes para compreendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar esse sermão, essa reflexão, chamando a sua atenção para algumas verdades que estão no segundo texto que nós lemos, especialmente o versículo 9, em que Paulo diz assim, falando do poder de Deus, né, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Paulo diz aqui que nós fomos salvos. Eu espero que todos nós aqui tenhamos certeza desta afirmação, de que eu estou salvo, você está salvo, e se por acaso você tem alguma dúvida quanto a essa afirmação, procura o pastor, conversa com ele, porque nós temos de ter certeza de que a obra de Jesus foi eficaz na nossa vida, para nos tirar do pecado, para nos colocar num novo patamar de vida, que o inimigo não tem mais poder sobre nós e que nós estamos caminhando em direção à terra prometida, não é? Em direção ao lar celestial. Então Paulo diz que nós fomos salvos pelo Senhor. Interessante que ele diz, além de termos sido salvos, nós fomos chamados com santa vocação. Fomos chamados com uma santa vocação, que não dependeu das nossas obras, não dependeu daquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Nós fomos salvos, fomos transformados, e nós fomos chamados pelo Senhor, não somente pela graça do Senhor, e Paulo diz, a linguagem dele aqui, conforme a própria determinação, graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Tem umas afirmações de Paulo que são de difíceis de compreensão para a gente. E não somos só nós que achamos isso. Pedro, na sua carta, é curioso, ele diz assim, há coisas difíceis que Paulo escreveu nas suas epístolas, coisas difíceis de a gente compreender. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós fomos salvos, nós fomos vocacionados. Meus queridos, nós, quando lemos o Evangelho de João, capítulo 15, por exemplo, quando Jesus fala da videira, dos ramos, ele diz que nós estamos na videira para quê? Para produzir fruto. Não é isso que Jesus disse? E aquele ramo que não produz fruto, o que acontece? Diz Jesus, ele é cortado, né? O galho é cortado, etc. Então nós fomos chamados para produzir fruto. E onde é que nós vamos produzir fruto? No corpo de Cristo. Nós fomos salvos, nós fomos
chamados, nós fomos integrados à igreja, e uma expressão que aparece com muita frequência nas cartas de Paulo é que nós estamos em Cristo. E ele diz que a igreja é o corpo de Cristo, e é nesse corpo que nós fomos inseridos, é nesse corpo que nós devemos produzir fruto, é nesse corpo que nós recebemos dons. Na sua carta aos Coríntios, quando Paulo trata dos dons, ele diz que isso não é para glória pessoal, mas ele diz que os dons foram concedidos para o crescimento e para a edificação do corpo de Cristo. Nós fomos colocados na igreja, que é parte de um projeto de Deus muito maior, que é o reino dele aqui na terra. A igreja é parte do reino e nós fazemos parte desse projeto. A igreja que deve ser um lugar de unidade, de ambiente, de paz, de alegria. Mas, meus queridos, muitas vezes, ao invés da igreja ser esse ambiente de unidade, de paz, de alegria, ela pode, em muitos casos, tornar-se um ambiente não tão agradável. E daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar. Será que você já conhece alguém que abandonou a igreja por ter se decepcionado com líderes, por ter se decepcionado com pessoas com quem conviveram dentro da igreja, às vezes pessoas com vocação, pessoas com amor a Deus, pessoas com desejo de servir, pessoas com dons do Espírito, pessoas talentosas, mas que de repente receberam um balde de água fria e se desanimaram com a carreira cristã por aquilo que viram. Eu conheci pessoas assim. Eu tive colega de seminário que foi para uma região afro e se tornou um sacerdote de uma determinada religião afro-brasileira. Eu tive colega de seminário que chegou a pastorear, abandonou a fé, abandonou a carreira cristã, tornou-se um advogado brilhante em São Paulo, mas decepcionou-se com alguma coisa dentro dessa comunidade. Quantas pessoas que a gente vê assim. E quando eu estava refletindo, meus irmãos, sobre esses textos, eu pensei em qual seria a experiência de cada um de nós aqui, se nos relacionássemos com aquele jovem chamado Timóteo, que viveu lá no primeiro século. E nessa noite eu queria gastar algum tempo refletindo com você sobre ele. Talvez você já conheça um pouco da história de Timóteo, talvez não, mas o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas para ele, 2 epístolas. Existem 3 epístolas no Novo Testamento que são chamadas de cartas pastorais. 1 Timóteo, 2ª carta a Timóteo e a epístola a um outro pastor chamado Tito. E são chamadas de cartas pastorais porque foram dirigidas a pastores, porque tratavam de temas relacionados à liderança da igreja, tratavam de problemas que existiam na igreja. Essas cartas foram escritas já no momento avançado da vida de Paulo. Tanto a primeira carta a Timóteo quanto a carta a Tito, elas foram escritas depois que o livro de Atos foi encerrado, terminou. Paulo foi posto em liberdade, ele escreveu essas 2 cartas. E a segunda carta a Timóteo foi escrita quando Paulo estava preso novamente em Roma, já esperava a sua morte. E ele escreve então a segunda carta a Timóteo, não tendo mais esperança de ser posto em liberdade. Timóteo tinha suas fragilidades e Paulo trabalha com ele de uma maneira muito carinhosa. E, meus queridos, há alguns pontos para os quais eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Falar um pouquinho sobre quem era Timóteo, sobre a sua vocação, sobre os grandes riscos que ele corria
como cristão, como pastor, e aplicar isso para as nossas vidas, e finalmente ver como é que o apóstolo trabalha com a vida daquele jovem pastor, para incentivá-lo a não deixar a fé, mas a permanecer firme por causa da sua salvação e da sua vocação. Então, primeiro vamos nos voltar para quem era esse jovem que se chamava Timóteo. Era um jovem vocacionado para o serviço cristão. Muito possivelmente ele se converteu durante a primeira viagem missionária de Paulo. Era de uma cidade chamada Listra, e o seu nome significa aquele que honra a Deus. O seu pai era grego, sua mãe era judia, mas um rapaz que foi ensinado nas Escrituras. Paulo diz a ele: você conhece muito bem as sagradas letras que te foram ensinadas desde a tua infância, por tua avó Loide, por tua mãe Eunice, ou posso ter trocado os nomes aqui, mas a avó e a mãe doutrinaram esse menino, ensinaram a ele as verdades do Evangelho. Isso está lá em 2 Timóteo 3,15. Então, muito possivelmente, a sua conversão se dá na primeira viagem missionária de Paulo, quando ele passa por Listra. Ele se converteu, ele deu bom testemunho de sua fé, não só na cidade onde ele morava, mas na cidade de Icônio, que ficava próxima. E na segunda viagem missionária, ele é levado juntamente com Paulo e Silas, talvez substituindo um outro jovem, João Marcos, que deixou o grupo. Foi colaborador de Paulo quando Paulo escreveu várias de suas cartas, como as cartas aos Tessalonicenses, 2 aos Coríntios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Era um companheiro fiel, compartilhava dos mesmos pontos de vista de Paulo. Tinha aproximadamente 20 anos, não é? Quando ingressa na sua jornada com Paulo. E há alguns textos que nós não vamos ler, mas eu vou citar. De repente, se você quiser olhar mais tarde na sua casa, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 2 a 6, há uma referência ao fato de Timóteo ter sido enviado por Paulo à cidade de Tessalônica. Olha a incumbência dele, para confirmar e exortar a igreja, que enfrentava duros momentos de tribulação e de angústia. Microfone não? Tem? Eu acho que vem vindo outro lá. Mas, então, muitas responsabilidades couberam a ele. Na primeira carta aos Coríntios 4,17, ele foi enviado por Paulo a Corinto, e Paulo se refere a ele como meu filho amado e fiel no Senhor, com a missão também de trabalhar junto àquela igreja, de ajudar na edificação daquela igreja. Em 1 Coríntios 16:10, Paulo pede que a igreja de Corinto recebesse muito bem, e diz assim: que Timóteo esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, assim como eu. E era um jovem que amava a igreja, que amava a obra do Senhor. Quando Paulo escreve aos Filipenses, referindo-se a Timóteo, ele diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Então, era um jovem que estava empenhado no serviço cristão junto com Paulo. E chegou um momento em que Paulo precisou desse jovem numa cidade chamada Éfeso. A igreja estava com sérios problemas, deve ter se passado 10 a 15 anos, então Timóteo já tinha talvez 30 e poucos anos. Algumas falsas doutrinas foram penetrando naquela igreja. A gente vê isso lendo a primeira carta de Timóteo. Então, algumas falsas doutrinas. Havia questões relacionadas à escolha de líderes na igreja, problemas com relação ao culto.
como as pessoas deveriam se comportar no culto. Então, por um lado, a gente tem uma igreja problemática. Aqui a gente tem o Júnior, que é pastor, já tem uma experiência nesse sentido. E a gente sabe o que é, às vezes, ser um pastor jovem colocado numa comunidade com problemas. Eu me lembro que logo que eu terminei o seminário, fui para uma... era lá em São Paulo, e eu fui cuidar de 2 congregações presbiteriais que eram fruto de uma divisão. E eu, inexperiente, lidando com presbíteros ali que já tinham muita experiência, né? Então, são situações difíceis. E aqui a gente vê um pastor jovem que vai para uma igreja problemática. Todos os comentaristas e vários textos parece que mostram uma certa timidez desse jovem chamado Timóteo, além de problemas de saúde. Paulo fala, ó, cuida do teu estômago, não bebe só água. E manda ele tomar um pouco de vinho, né? Esses dias um pastor estava falando, olha, não era vinho com álcool, eu não sei como é que era aquele vinho, mas Paulo disse para Timóteo que tomasse não apenas água, né, mas tomasse vinho, etc., mas estava com problema no estômago. Então, meus queridos, esse é o jovem que recebe as cartas. Um jovem que amava o Senhor. Um jovem que conheceu o Antigo Testamento, que foi ensinado na palavra do Senhor. Um jovem que se entregou a Cristo. Um jovem que foi colaborador daquele que escreveu grande parte das cartas do Novo Testamento. E agora, um jovem que é colocado como pastor de uma igreja de Éfeso e cidades adjacentes ali, igreja que estava enfrentando problemas. E aqui eu quero dar um outro passo nessa reflexão, meus irmãos, no sentido de que nós devemos estar atentos aos riscos que nós corremos na caminhada cristã. Não é porque nós fomos criados no Evangelho, não é porque nós tivemos uma transformação na nossa vida, que nós não corremos riscos nessa caminhada. Esse é um dos pontos, não é, para o qual as Escrituras chamam a atenção. Paulo, por exemplo, diz, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E aqui agora, esse jovem que sabia as sagradas letras desde a sua infância, ele vai receber algumas exortações de Paulo por causa dos riscos que ele corria. E você pode dizer, pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu acho que tem tudo a ver. Porque não se aplicam essas exortações apenas ao pastor Timóteo, mas são exortações que se aplicam a todos nós aqui que conhecemos o Senhor, que fomos transformados pelo Evangelho, mas que estamos aí todos os dias recebendo, às vezes, pancadas, pedradas, sendo alvo de críticas, nos decepcionando com pessoas. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. E a primeira coisa, meus queridos, você está com a sua Bíblia aberta, que me chama muito a atenção, nos 2 textos que nós lemos, é a afirmação, a primeira delas, está aqui no capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 14. Timóteo, digamos, ouve, né, a exortação de Paulo, dizendo assim, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Não te faças negligente. O que é ser negligente, meus irmãos? Negligente é aquele negócio de levantar os ombros, né? Não estou nem aí. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Paulo está se referindo ao ministério, à vocação para o pastorado.
E se você olhar para o texto que nós lemos na segunda carta, a gente vai ver que Paulo diz o seguinte: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom, versículo 6, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, qual era o risco que o jovem pastor Timóteo corria? Era o risco de negligenciar a sua vocação, o seu chamado para servir ao Senhor no ministério. Era um risco verdadeiro. Se não houvesse o risco, Paulo não faria essa exortação para ele, esse apelo. E aqui na segunda carta, ele diz: peço, por essa razão te admoesto, que reavives o dom de Deus. Parece que a coisa já estava meio que apagada na vida dele. Não é essa impressão que dá quando você lê o texto? Peço, admoesto-te, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. E a gente vê, meus queridos, um apelo para que Timóteo reavaliasse o seu chamado. Os anos em que ele se dedicou como companheiro de Paulo. E havia o medo, penso eu, do apóstolo, que todas aquelas cargas pesadas que Timóteo via na igreja pudessem abalar as suas convicções, pudessem abalar o seu ministério, pudessem abalar a sua vida. Porque o risco do esfriamento existe. O risco de virar as costas para aquele que nos chamou existe. E há um caso que me chama muito a atenção. Numa das reuniões com homens aqui, o pastor Júnior distribuiu uma folha que fazia menção a Demas, né? Até no nosso grupo estávamos eu, o Michael e o Tiãozinho, e ele perguntou o que chama a atenção. Uma das coisas que me chama muito a atenção, quando Paulo refere-se a esse homem chamado Demas, e ele diz: Demas me abandonou, me desamparou, tendo amado o presente século. Quem era Demas? Havia sido um companheiro de Paulo. Quando a gente olha para Colossenses 4,14, Paulo diz assim: saúda-vos Lucas, o médico amado. Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, Lucas que escreveu o livro de Atos. Então Paulo diz: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas, um homem que se dedicou à pregação do Evangelho, a trabalhar junto com o apóstolo. Em Filemão 24, Paulo diz assim: saúdam-te Marcos, escreveu um evangelho, não é? Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. Não eram quaisquer uns, eram pessoas que haviam sido chamados também para servir ao Senhor e haviam servido de fato. Mas dentre eles, esse homem chamado Demas, alguma coisa no mundo fascinou mais do que o Evangelho. A gente não sabe exatamente o que é. Paulo diz: Demas me desamparou, tendo amado o presente século. Então, meus queridos, o risco existe. A gente fechar os ouvidos para o chamado de Deus para as nossas vidas. E nós tivemos domingo aqui uma reunião com professores das crianças, não é? E a gente estava falando que a igreja acontece, as coisas acontecem na igreja, não é, o pastor não consegue fazer tudo sozinho. As coisas acontecem porque pessoas recebem chamado de Deus para trabalhar com crianças, por exemplo, e era o foco lá. A igreja acontece no sentido de ter as suas tarefas, porque há pessoas que são chamadas, às vezes, para um trabalho de diaconia. Trabalhar com viciados, com drogados, com prostitutas na rua.
A igreja acontece porque tem gente que ouve o chamado de Deus e diz sim para esse chamado. E eu não sei qual é o chamado de Deus para a sua vida, meus queridos, mas você sabe. E essa noite, que seja uma noite para a gente refletir para que o Senhor me chamou. A gente vê o pessoal aqui tocando, cantando, né? Quando são chamados para esse tipo de envolvimento na igreja. E o que o Senhor está esperando de você? Se o Senhor chamou você para fazer alguma coisa, não diga não para Ele. E nem deixe que situações, às vezes, desfavoráveis, esfriem a sua chamada, a sua vocação. Porque você é membro do corpo. E cada membro do corpo tem a sua tão grande importância para que todo o corpo seja edificado. Não é isso que Paulo diz? Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. E todos temos de trabalhar, meus queridos, nas funções para aquelas as quais o Senhor nos chamou. Amém, meus queridos? Para que o Senhor chamou você? Que dons o Senhor deu a você? Que talentos o Senhor deu a você? Há uma riqueza de dons, de talentos, de ministério na igreja. E as coisas só acontecem quando a gente diz sim para o Senhor. Talvez esta noite seja a noite para você reavivar no seu coração o dom de Deus que há em você. Que você deixou algumas coisas sufocarem. Não seja como Demas. Não permita que nada brilhe mais na sua vida do que a beleza de Jesus, a beleza do seu chamado, a beleza da sua vocação. Ainda que a gente enfrente momentos tão difíceis, a gente não pode deixar nada decepcionar a gente, porque o chamado de Deus deve estar acima de todas as coisas na nossa vida. Um outro risco que a gente vê aqui, meus irmãos, eu vou acelerar um pouco, porque o tempo vai muito rápido, não é? E aqui vejam bem que é um risco que Timóteo corria com relação a uma reação que a igreja podia ter para com ele. Isso está lá em 1 Timóteo 4,12, em que Paulo diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Por que Paulo disse isso para Timóteo? Ninguém despreze a tua mocidade. Porque ele era um pastor jovem, 30 anos, 30 e poucos anos. Pelo que a gente vê aqui, é a primeira igreja que ele vai efetivamente pastorear. Naquele tempo não havia templos como este. As igrejas se reuniam nas casas. Não sabemos qual era o número de cristãos que existiam em Éfeso, nas adjacências ali. Mas o risco era que pessoas já achassem Timóteo muito jovem, muito novo, e o desprezassem. E aí, veja, a igreja, que deveria ser um ambiente favorável para a gente colocar em prática os nossos dons e talentos, muitas vezes ela pode se tornar um ambiente de dor. Muitas vezes ela pode tornar-se um ambiente de sufocamento do chamado divino. Às vezes pode tornar-se um ambiente de tristeza. E preocupado com isso, Paulo diz: Timóteo, que ninguém despreze a tua mocidade. Às vezes a gente lê esse texto e a gente não lê corretamente, achando que eu não devo
no meu caso não é minha mocidade, né? Mas não despreze a sua mocidade. Não, era para não desprezarem a mocidade dele, a juventude dele, o fato dele ser novo. E como é que ele ia vencer isso? E aí Paulo diz, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Então era pelo comportamento dele, pela vida dele, que ele seria respeitado. Torna-te padrão dos fiéis. Em quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Isso se aplica a cada um de nós, meus irmãos. Se nós queremos ser respeitados como cristãos, isso aqui se aplica a nós. Nós temos de ser também modelos para outras pessoas. Como cristãos, modelos na palavra, na nossa conduta, no nosso amor, na nossa fé, na nossa pureza, porque caso contrário, que cristianismo vivemos nós? Que modelo de vida temos nós para apresentar para as pessoas? Se a nossa conduta afronta a palavra de Deus. Então havia o risco do desprezo à mocidade dele. Era uma pessoa, possivelmente, como eu disse, né, todos os comentaristas dizem isso, talvez ele fosse tímido pelas referências que Paulo faz a ele, ó, recebam Timóteo bem, ele vai aí em meu nome, cuidem dele. Talvez fosse uma pessoa tímida. Se Timóteo for, que ele esteja sem receio entre vocês. Ele escreveu lá em 1 Coríntios, Paulo escreveu, 1 Coríntios 16, 10 e 11. Se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Então o risco de ser desprezado existia. E exatamente por isso ele devia ser um modelo de conduta, um modelo de procedimento. Meus queridos, uma outra coisa que me chama a atenção, que é uma outra exortação que Paulo faz a ele, está no segundo texto que nós lemos, 2 Timóteo 1, versículo 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Parece-me que havia o risco ali de que Timóteo sofresse uma certa vergonha pelo seu relacionamento com Paulo, que estava preso, pelas perseguições que existiam. E Paulo escreve para ele, agora Paulo preso em Roma, diz, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Isso nos mostra, meus queridos, que por maior que possa parecer vergonhoso cultivar a fé, em algumas situações, ainda que os valores do mundo sejam totalmente opostos àquilo que nós queremos, a gente nunca deve abandonar os nossos princípios, a gente nunca deve abandonar aquilo que aprendemos, porque nós somos chamados para ser instrumentos de Deus nesse mundo que caminha de mal a pior. Amém, meus queridos? E meus irmãos, eu acho que para concluir, para avançar aqui em direção ao final dessa palavra, há um texto que me chama muito a atenção aqui, que a gente precisa, no momento de crise, de dificuldade, ter a nossa disposição psicológica renovada. Paulo diz assim no versículo 7, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu não sei como é, aqui a gente pode entender, a palavra espírito aqui, em grego, pneuma, a tradução na linguagem de hoje coloca espírito com E maiúsculo, talvez interpretando ali como sendo o Espírito Santo, outras traduções colocam
espírito com E minúsculo, interpretando talvez como uma disposição psicológica, mas o fato é que Paulo diz a Timóteo: Timóteo, você não deve se envergonhar do evangelho, você tem que reavivar o dom de Deus que há em você. Por quê? Porque Deus não nos deu espírito de covardia. A palavra covardia pode ser traduzida aqui também por medo, por timidez. Não foi esse o espírito que Deus colocou em nós, meus irmãos. O espírito de baixar a cabeça diante das crises. O espírito de retroceder, de voltar para trás, quando o céu fica escuro demais. Quem escreve isso era um homem que estava preso, esperando o martírio. Ele diz assim: olha, eu já estou pronto para ser oferecido ao Senhor, diz Paulo em 2ª carta ao Timóteo. Sofrendo perseguição. Mas ele diz, mesmo, então, a sua própria experiência, não é mesmo preso, vendo a morte que chegava para ele, Paulo, ele diz: Deus não nos deu espírito de medo. Ele ia enfrentar a morte, mas com o vigor daquele homem que viu o Cristo lá no caminho de Damasco. Ele iria enfrentar a morte, mas com a alegria daquele que ia encontrar-se com seu Senhor, porque numa das suas cartas ele diz: melhor é morrer e estar com Cristo. E era essa paixão pelo Senhor, esse amor pelo Evangelho, que iria passar para o seu filho na fé, chamado Timóteo. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Eu não sei qual a sua luta, meu querido. A luta contra a sua fé. E a gente sabe que muitos podem chegar em casa, o esposo não é crente, a esposa não é crente, filhos não são crentes. A gente sabe as lutas que a gente enfrenta. Na segunda-feira o patrão às vezes não é crente, o patrão não conhece o evangelho, o colega de trabalho não conhece o evangelho. E as pessoas às vezes querem nos humilhar por causa da fé, por causa das nossas convicções, por causa da maneira como nós vivemos e nos conduzimos. E Paulo diz: não vamos baixar a cabeça, não vamos deixar ser sufocado o Deus que existe em nós, porque nós não temos um espírito de medo, mas o espírito que Deus nos deu é um espírito de amor, de poder, de atração, de autocontrole. E é assim que nós vamos viver, meus queridos. Que nós possamos ir para as nossas casas hoje, meus irmãos, reavaliando a nossa vida, a nossa experiência com Cristo, a maneira como nós queremos viver o Evangelho. Não é de qualquer jeito. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo: tem que ter compromisso, tem de ser modelo para os outros, tem de ser diferente do mundo, para a gente ser respeitado quanto àquilo que a gente crê, quanto àquilo que a gente prega. Paulo diz para Timóteo: aplica-te à leitura. Possivelmente ele está falando da leitura pública num culto. Muitos intérpretes aplicam isso também à leitura particular da palavra do Antigo Testamento, que era o texto que eles tinham. Que tempo nós dedicamos para a leitura da palavra? E eu encerro esta palavra, meus queridos, com o que Paulo diz em 2 Timóteo 1,12. Ele diz: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho. É o exemplo dele que ele dá para Timóteo. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós sabemos em quem nós temos crido, meus irmãos. Nós conhecemos aquele em quem nós temos crido. Os riscos, a nossa fé estão aí. Os riscos ao nosso chamado,
estão aí. E o que o Senhor quer fazer conosco é fazer com que novamente queime no nosso coração aquele desejo intenso de servi-lo, aquele desejo intenso de orar, de estar com Ele, de buscar a presença dEle. O Senhor quer fazer coisas grandiosas. Ele vai fazer isso através das nossas vidas. Você crê nisso? Que Deus possa, através do seu Espírito, trabalhar em nós. E lembre-se, Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, de timidez, mas de poder, de amor, de moderação. Que Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.